pessoal, eu sou a professora Danitelli e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre raiz quadrada, tá? Primeira coisa que vocês devem ter em mente é que a raiz quadrada, ela trata-se de um caso particular da radiciação, tá? Eu escolhi hoje falar sobre raiz quadrada porque normalmente os exercícios ou exemplos que mais caem é quando nós temos exemplos de raiz quadrada, tá? Então, como eu disse, a raiz quadrada ela é um caso particular da radiciação. Né? E quando que isso vai acontecer? Ela ocorre quando o índice é 2. A gente já vai falar sobre isso. Mas o que é isso? O que é índice? E tudo isso tem a ver com o que a gente pode chamar de elementos ou termos de uma raiz quadrada, tá? Ou até mesmo qual que é a radiciação. Os elementos da radiciação. Nesse caso vai ser específico da raiz quadrada, tá, gente? Então o índice vai ser só 2. Então o que nós temos? Deixa eu fazer aqui um exemplo. O índice é 2, né? Porque a gente está falando de uma raiz quadrada. Aqui, já vou dar um spoiler do resultado, tá? Então, como a gente já viu, o índice é 2. Então, o númerozinho aqui de cima, ele se chama índice. Tá? Esse vermelho, que parece quase um V, né? A gente chama ele de radical. O que está dentro do radical, esse número aqui é o 36, nesse caso, é o radicando. Então, radical de fora, radicando de dentro. E aqui o resultado é que é a famosa raiz, tá? Muitos confundem o radical achando que ele é raiz, tá? Mas não, é o resultado da operação que é a raiz. Então, vamos lá. Se a gente for fazer de uma maneira um pouco mais geral, né, ainda para o caso da raiz quadrada, a gente vai ter aqui o meu radical. Vou colocar uma letra, um A, por exemplo, tá? O A representa um número qualquer, tá bom? A gente já escreveu isso lá no vídeo de potenciação. Se você ainda tem dúvida sobre potenciação, assista o vídeo antes, porque para a gente resolver raiz quadrada ou qualquer caso de radiciação, a gente precisa saber potenciação, tá? O índice é 2, porque a gente está falando da raiz quadrada, né? Lembra lá que a gente falava quadrado de um número é quando está elevado a 2, então aqui a raiz quadrada é quando o índice é 2. E a minha raiz, eu não sei, né? Então, vou colocar aqui um B. Tá, então, vamos tentar ler isso aqui, né? O que está acontecendo? Então, eu estou falando que a raiz, né, ou seja, o resultado, né, eu quero saber o resultado da raiz quadrada, então, aqui é 2, então, quadrada, de A sendo um número qualquer. Quando que isso vai acontecer? Quando eu tiver que a minha raiz, o B, elevado, ou seja, com expoente igual ao índice, nesse caso 2, porque a raiz quadrada tem que ser igual ao A. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Ficou bem feio aí, mas que vale a intenção. Mas o que é isso? Como que a gente consegue, né, escrever isso? Resolver esse tipo de conta. Vamos pensar então num exemplo, tá bom? Então, ó, vamos usar aqui o exemplo que a gente já tinha. Então, quero saber a raiz quadrada, então, quadrado de 36. Eu não sei, ali em cima deu um spoiler para vocês, mas agora não vale, tá? Então, eu não sei. O que eu tenho que pensar? Vamos pensar aqui.
O A é meu 36, o B é o número que eu não sei e o 2 manteve. Então, esse número aqui que eu não sei, tá aqui. Esse número ao quadrado, olha o índice, ao quadrado, tem que ser igual a A. Só quem que é o A? 36, tá? Então, eu tenho que o número que eu não sei ao quadrado tem que ser igual a 36. Tá, e agora, como que eu resolvo? Que número ao quadrado é 36? Por isso que eu falei, a gente tem que lembrar lá da potenciação. Vamos lembrar alguns números. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que dá 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que dá 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que dá 36. Ah lá. Então, o 6 ao quadrado dá 36. Então, o número que a gente queria era o 6, né? Porque 6 ao quadrado é 36, beleza? Então, a gente tem que a raiz quadrada, porque o índice é 2, de 36 é igual, a 6, tá? A gente pode, essa representação aqui, tem algumas maneiras que a gente pode utilizar, tá? Então, nós podemos, né, representar ou escrever a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Então, aqui a raiz de 36, então a raiz quadrada de 36. Eu posso colocar ou não igual a 6, tá? Tanto faz aqui, neste momento. Posso escrever dessa maneira, que foi a que a gente escreveu, aqui e aqui. Ou, quando eu tenho raiz quadrada, isso só vale para raiz quadrada, gente, eu posso escrever assim, ó. Raiz de 36 é igual a 6. Ah, mas qual que é a diferença? Percebam, ó, que aqui eu não coloquei o índice. Eu omiti o índice, tá? Quando isso acontece, é porque o índice, ele necessariamente é 2. Eu necessariamente estou falando de uma raiz quadrada, tá bom? Então, isso aqui só é válido quando o índice é 2. Tá? Então, posso escrever essas duas maneiras diferentes, tá bom? Então, vamos só, que a gente tinha feito com exemplo, né? Vamos dar uma generalizada. Então, aqui a raiz quadrada de A igual a B, ou raiz de A igual a B. Quando, então, não tem nada, é porque tem um 2, tá? Ah, mas a gente está falando de raiz quadrada, só existe essa raiz quando não é raiz quadrada, é o quê? Então, ó, vou dar um spoiler aqui para vocês, mas a gente depois vai ter um vídeo só sobre isso, tá? Então, de uma maneira geral, o que a gente tem? A gente tem que a raiz de um número, né? A, ela aqui vai ter um índice n, tá bom? Quem é n? Qualquer número natural, tá bom? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, 1000, tá? Isso, quando que isso acontece? Acontece se é a mesma coisa que do outro, só que aqui a gente fez só pro índice 2. Aqui, como o índice é n, vai ser a mesma coisa, só que ao invés do 2, eu vou colocar o n, tá? Então, se o b elevado a n é igual a A, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui rapidão. Então, ó, vou fazer aqui a raiz
Nesse caso, eu vou escolher índice 3, tá? Então, raiz cúbica. Quando o índice é 3, raiz cúbica. Ah, se o índice for 4, raiz quarta, raiz quinta, sexta e assim por diante. Raiz cúbica de 8, quanto que é isso? Não sei. Não sei. Mas como que eu descubro? Então, eu tenho que pegar esse número que eu não sei, elevar ele ao cubo, que é o índice, e tem que me dar 8. Tá? Então, que número elevado ao cubo dá 8? Vamos ver. Então, vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, 1 ao cubo, é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Se tiver 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ah lá, chegamos já. Então, o número que é o cubo dá 8 é o 2, tá? Então, nosso número desconhecido... nosso número desconhecido é o 2, tá bom? Por quê? Porque 2 ao cubo é 8, tá? Ou seja, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, tá bom? Não sei se vocês repararam, mas toda vez então, que a gente precisa resolver uma radiciação, uma raiz quadrada, a gente está tendo que usar o quê? Potência. Mas por que isso acontece? É porque, gente, a radiciação ela é uma operação inversa da potenciação, tá bom? Então, vamos anotar isso aqui. Minhas setas hoje estão feias, mas vamos lá. Radiciação isso, então a radiciação é a operação inversa da potenciação, tá bom? Por quê? Para a gente resolver a radiciação, a gente tem que fazer uma potenciação, tá? Se a gente for ver também, a potenciação é a operação inversa da radiciação, tá? Então, é como se fosse é dos dois lados. Tanto a radiciação é a operação inversa da potenciação, como a potenciação é a operação inversa da radiciação. Para a gente descobrir um, a gente pode utilizar o outro, tá? E outra coisa que é muito importante, que quando a gente está falando de raiz quadrada, são os quadrados perfeitos. Cai muito isso aqui, gente, em vestibular, exercício, até em Olimpíada. O que são esses quadrados perfeitos, né? Vamos ver se agora aqui sai melhor. Ficou um pouquinho melhor, né? Então, o que é isso? O quadrado perfeito é quando eu tenho um número, né? Então, são os números naturais que possuem... Aqui, gente, eu vou até escrever de outra cor para vocês não confundirem. Raiz quadrada. Se é quadrado perfeito, só vale para raiz quadrada, tá? Então, são os números naturais que possuem raiz quadrada exata. Exata, tá bom? Como que eu descubro isso? A gente já vai fazer. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, vou pegar aqui. Raiz. Vou fazer só 4 exemplos, tá? Vou colocar o índice 2 em algumas, em outras não, porque como a gente viu, não precisa. Se ele tem que dar uma raiz quadrada exata, aqui, tem que ser um número natural, beleza? Então, por exemplo, vou colocar aqui 1, aqui vou colocar o 2, 3 e, por exemplo, o 5, tá bom? Mas poderia ser qualquer número natural. Então, agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente estava fazendo aqui.
Só que agora a gente não quer achar o B, a gente quer achar o A, né? Então, vamos lá. Vou fazer uma setinha aqui. Então, aqui, o que a gente tinha? Que o B, que nesse caso são esses números, elevado ao índice é igual ao A. Então, 1, né, elevado a 2 é igual ao número de dentro. Quanto que é 1 elevado a 2? É 1 vezes 1, que é 1. Ok. Agora aqui, 2 elevado, quando não tem nada, é o 2. 2 é igual a, isso é 2 vezes 2. 2 vezes 2, que é 4. Então, aqui dentro, 4. Mesma coisa aqui. 3 elevado ao quadrado, né? 2 ao quadrado, tanto faz. É 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 aqui. Agora aqui, 5 elevado ao quadrado é quanto? 5 vezes 5, que é 25. 25 aqui, tá bom? Então, é só a gente ver os números aqui dentro, ou seja, no radicando, vão ser os quadrados perfeitos. Por quê? Esses números possuem uma raiz quadrada exata, tá? A raiz deles são números naturais, tá bom? Então, vamos colocar aqui alguns exemplos de números quadrados perfeitos que a gente não colocou, mas a gente poderia ter colocado zero, porque a raiz quadrada de zero é zero. Então, a gente viu o 1, depois, para dar 2 é o 4, para dar 3 é o 9, para dar 4 eu teria que fazer 4 ao quadrado, que é 16, para dar 5 a gente viu que é o 25, depois para dar 6, que a gente já fez que é o 36, e assim por diante, tá? Tem infinitos quadrados perfeitos, tá bom, gente? Agora, para finalizar nossa aula, a gente vai fazer alguns exemplos, tá bom? De raiz quadrada. Sempre bom a gente fazer exemplos, né? Vários exercícios. Então, deixa eu ir montando aqui. Então, como é raiz quadrada, vou colocar em alguns e nos outros não. Mas eu poderia não colocar em nenhum ou colocar em todos, tanto faz, tá? Vou querer a raiz quadrada de 9, de 81, de 121, 225, 100, de 8, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? A gente já fez aqui, né? Dá 3. Mas como que a gente pode... Ah, esqueci. Como que eu faço de novo? Então, é um número que é elevado ao meu índice, que no caso é o 2, dá 9, tá? Que número ao quadrado dá 9? Aí a gente já viu que é o número 3, tá bom? Agora aqui, o número que ao quadrado é igual a 81. Que número ao quadrado é 81? Do 9 estava mais fácil, né? Agora já começa a complicar um pouco. O que você pode fazer para facilitar? Escreve aqui embaixo, vai fazendo as potências. Então, por exemplo, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado, 100. Aí a gente pode continuar. 11 ao quadrado, 121. 12 ao quadrado e assim por diante, tá? Aí você vai fazendo até ou por quanto você tem tempo, ou você já pode saber tudo de cabeça, você consegue até resolver mais rápido, tá? Então vamos pensar aqui. Que número ao quadrado é 81?
Vamos achar. Aqui, ó, 9 ao quadrado é 81, porque 9 vezes 9 é 81. Então, aqui, 9. Que número ao quadrado, né, novamente, porque aqui a gente tem, quando não tem nada, o índice é 2, é 121. A gente viu aqui, ó, 11. 11 vezes 11, 121. 11. Quase escrevi errado. Então, aqui, que número ao quadrado dá 225? Ah, esse não tá aqui, mas a gente pode continuar fazendo. 12 ao quadrado, 13 ao quadrado, 14 ao quadrado, 15 ao quadrado, 16 e assim por diante. Você pode até, por exemplo, chutar um número. Ah, vou chutar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, eu sei que tem que estar para cima, porque aqui dá 225. E aí, você vai procurando até tentar encontrar. Aqui, nesse caso, é 15, tá? 15 ao quadrado é 225, tá bom? A gente vai aprender uma aula sobre divisibilidade, que ajuda também um pouco a gente perceber alguns truques para saber quando o número é divisível ou não. E aí ajuda também na hora da gente fazer uma potenciação, tá? Agora aqui, isso aqui eu vou fazer direto. Raiz quadrada de 100. Tem que ver o número que é ao quadrado dá 100. 10, tá? Porque 10 ao quadrado é 100. Agora aqui, raiz quadrada de 8. Fazer um número que ao quadrado dá 8. Pessoal, então eu tive um problema no vídeo anterior, até passei corretivo aqui, ó, para poder fazer o último exemplo com vocês passo a passo, tá? Então, raiz de 8, eu tô procurando um número que elevado ao quadrado dê 8, né? Aí a gente vê aqui, ó, que 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e assim por diante. Ou seja, esses números eles só estão aumentando, tá? Então, não tem nenhum número que elevado ao quadrado, nenhum número natural que elevado ao quadrado dê 8. Então, quando isso acontece, a gente fala que a raiz não é exata, tá bom? Deixa eu escrever aqui. Vai ficar meio feio aqui por causa do corretivo. Não é exata, tá bom? Se a gente fizer aqui na calculadora, ó, raiz de 8, deu 2,828427, deu um número irracional, e aqui provavelmente, né, infinito, não vai ser aqui eu acho que não vai ser aqui uma dízima periódica, tá bom? Então, por isso que a gente fala que a raiz não é exata, ou seja, a raiz não deu ali um número inteiro, um número natural. Então, ó, igual aqui deu 3, 9, 11, 15, 10, tá bom? E então, nesse vídeo, era isso, a gente falou um pouco sobre a raiz quadrada, né? A gente viu que a raiz quadrada é um caso particular da radiciação, que é quando o índice é 2. Nós vimos os elementos, né, ou termos da radiciação, que é o índice, o radical, o radicando e a raiz. Nós vimos que a radiciação e a potenciação são operações inversas, né? A gente viu aqui um caso geral de radiciação, sobre os quadrados perfeitos e alguns exemplos. Qualquer dúvida a gente pode escrever aí nos comentários, tá? Que depois a gente resolve, ajuda vocês. E é isso, até a próxima!